Qual o contexto histórico-cultural de Mateus, capítulo 1 e o capítulo 2, que fala do nascimento de Jesus? Não passa esse vídeo não, fica comigo aí, vamos entender sobre o contexto histórico-cultural do Novo Testamento no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e 2, segundo Lawrence Richard. Olha só, comentário tremendo. Vamos lá, vamos compreender o capítulo 1 e 2 de Mateus nessa belezinha aqui. Muito bom para trazer luz à Escritura Sagrada, trazer uma ampliação do conhecimento para iluminar e esclarecer o conhecimento do texto sagrado. Mateus capítulo 1, versículo 12, o nascimento de Jesus. Primeiro a gente vai trabalhar com uma exposição para você aprimorar o teu conhecimento bíblico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí e faça parte dessa família que só cresce. No final, deixa o teu comentário, deixa o teu like, já deixa o teu like aí e compartilha esse conteúdo. Vamos junto buscar conhecimento, lembrando que esses conteúdos são escassos na internet. Dá trabalho para fazer, mas a gente está junto aqui para trazer conhecimento para todos nós juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos trabalhar com uma exposição primeiro. Mateus ele tem uma história para contar. É a história de Jesus. Uma história que não começa com um era uma vez, mas com um agora por fim. Esta compreensão é chave para o entendimento da estrutura do Evangelho de Mateus e chave para o significado destes 2 primeiros capítulos da sua obra. Mateus, que tinha sido um desprezado coletor de impostos, mas ainda assim um judeu, escreve para mostrar a seu próprio povo que Jesus de Nazaré verdadeiramente era o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Mateus também escreve para responder a uma pergunta que deve ter queimado o coração de todos os judeus do século I daquele tempo. Se Jesus era o Messias, o que aconteceu com o reino glorioso profetizado nas Escrituras? A resposta, como também a evidência da característica messiânica de Jesus, é revelada gradualmente à medida que Mateus conta sua história. Mas desde o início, Mateus ele entende o que ele deve fazer para atingir a comunidade judaica, de modo que ele olha para trás e, ao começar, enraiza a sua narrativa na gloriosa história do antigo e amado povo de Deus. Mateus começa com uma resposta à primeira pergunta de qualquer judeu normal, bem como um rabino faria. Que bases existem para defender a reivindicação da natureza messiânica de Jesus? A primeira evidência que Mateus apresenta é a genealogia de Jesus. Jesus é descendente de Abraão e descendente de Davi, como está no capítulo 1, do versículo 1 ao 17. A seguir, Mateus conta a história da concepção de Jesus, combinada a diversas linhas adicionais às evidências, que está no capítulo 1, versículo 18 ao 25. O nascimento de Cristo foi miraculoso, o cumprimento de uma profecia feita 700 anos antes por Isaías. E seu nascimento foi anunciado pelo anjo do Senhor, uma manifestação divina do envolvimento pessoal do Iavé, do Jeová, nos eventos que ocorreram com pouca frequência na história de Israel. Como você pode ver em Gênesis, para confirmar, capítulo 16, versículo 7 ao 14, capítulo 22 de Gênesis, versículo 9 ao 18, e Êxodo 3, versículo 1 até o 4 do versículo 17. O peso total do passado desta maneira confirma o direito de Jesus ao trono de Davi. E uma outra sobrenatural brilha, uma aura sobrenatural brilha, melhor dizendo, ao redor de seu nascimento. Isto realmente é uma evidência, segundo Mateus. Mas ainda há mais. Magos do Oriente vieram e reconheceram um sinal sobrenatural nos céus e vieram procurando o rei dos judeus, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Aqui, mais uma vez, os elementos místicos são mesclados à história juntamente com a referência à profecia do Antigo Testamento. Surpreendentemente, o contexto de cada profecia mencionada neste capítulo enfatiza a missão e o destino reais do Messias em si. Isso se confirma no capítulo 2, do versículo 2, com Jeremias, no capítulo 22 de Jeremias, do versículo 5, do capítulo 2 de Jeremias, versículo 6, com Miqueias, no capítulo 5, do versículo 2, e no capítulo 2, do versículo 23, e com Oséias, capítulo 11, versículo 1.
Uma vez mais, uma combinação de profecias com o misterioso cria uma aura sobrenatural e fundamenta o argumento de Mateus de que desde o início Jesus foi marcado como sendo especial, identificado por Deus como aquele escolhido para ser o Messias. À medida que Mateus prossegue, ele responde a outras perguntas que certamente serão feitas por líderes judeus. Se Jesus era o herdeiro de Deus, herdeiro de Davi, nascido em Belém, por que ele não foi criado ali? A resposta está no fato de que a família fugiu para o Egito para escapar à inveja assassina de Herodes, que se pode ver no capítulo 2, do versículo 13 ao 18. E ao fazer isso, cumpriu a palavra de Deus, que diz assim: do Egito chamei meu filho. Está no capítulo 2, do versículo 14. E quando a família retornou, Deus orientou José para que se estabelecesse em Nazaré, como se pode ver no capítulo 2, do versículo 19 a 23. E fazendo isso, cumpriu outra palavra de Deus. Ele será chamado Nazareno, como se pode ver no capítulo 2, versículo 23. Desta maneira, Deus ele deixa a sua própria marca nestes acontecimentos, orientando a família de Jesus a realizar atos que cumpriram profecias e cujo significado somente foi revelado posteriormente. Assim, Mateus estabelece a base do seu argumento. A história que ele vai contar sobre Jesus não é a história de um homem comum, nem mesmo de um rabino judeu excepcional. É a história do Messias de Israel, que também é o Filho de Deus, que se tornou o Salvador do mundo. Vamos dar continuidade sobre o tema, o estudo da palavra. E aqui já entramos no texto da Bíblia. Você pode acompanhar na tua Bíblia Sagrada o contexto histórico-cultural de Mateus capítulo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 fala: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Em grego, bibliogênesis significa registro das origens. Esta expressão grega é usada na Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento, em Gênesis 6, versículo 9, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10, capítulo 11, versículo 27. A versão NVI, ela apresenta: este é o registro. No Antigo Testamento, a expressão frequentemente indica uma nova reviravolta no plano de Deus, um novo começo, de modo que Mateus nos alerta. O nascimento de Jesus assinala um novo começo, não apenas para Israel, mas para toda a raça humana. Capítulo 1, versículo 16, dando continuidade, fala: José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Mateus apropriadamente deixa de definir o relacionamento entre José e Jesus. Legalmente, Jesus era o filho de José, e assim sua reivindicação do trono de Davi é solidamente estabelecida. Biologicamente, Jesus nasceu de Maria. José, como Mateus continua explicando, não foi pai desde que seria o Messias. Jesus não é somente Deus, o Filho, mas também o Filho de Deus. Capítulo 1, versículo 2, fala, gerou a, e etc. A palavra grega é genese, que é traduzida como gerou, nas versões mais antigas, e como foi pai de, nas mais recentes, não indica parentesco imediato, mas afirma a descendência direta. Jesus está firmemente colocado na linhagem dos grandes homens da história sagrada. Este é um lembrete importante para nós. Nós não podemos separar o Novo Testamento do Antigo Testamento. O cumprimento da promessa, a era do Novo Concerto, da era do Antigo Concerto. O Jesus que adoramos é aquele descendente de Davi que veio como Messias de Israel. Em Jesus, o Antigo e o Novo, o judeu e o cristão estão unidos de modo inseparável. Isso a gente vai ver no quadro mais para frente. Capítulo 1, versículo 17. Fala 14 gerações. É bastante conhecido o fato de que as genealogias hebraicas não incluem todos os antepassados, mas são altamente seletivas por natureza.
Então, por que Mateus seleciona e organiza sua genealogia em 3 grupos de 14? A melhor resposta é que ele utiliza um esquema rabínico familiar, chamado de gematria, que constrói um argumento com o valor numérico das letras hebraicas, que formam uma palavra. As letras do nome de Davi, somada a 14. Davi, que é D é igual a 4, W é igual a 6, D é igual a 4. Assim, a organização de Mateus ela pode perfeitamente refletir uma maneira familiar, na época de sutilmente enfatizar a descendência de Jesus como sendo de Davi. Continuando o capítulo 1, versículo 19, fala: José, seu marido, como era justo e não queria infamar. Esse texto nos proporciona uma compreensão maravilhosa sobre o que significa ser justo, que vem da palavra grega dikaios. De acordo com os costumes judaicos, Maria estava ligada a José como uma esposa, embora eles não tivessem tido relações sexuais. O noivado ele apresentava uma ligação legal. A descoberta de que Maria estava grávida dava a José uma base para romper o contrato de casamento e recuperar o preço que ele já havia pago pela noiva, era o dote. Muitos homens, ao descobrir a noiva grávida, teriam exigido a exposição pública, não apenas para silenciar qualquer mexerico, qualquer fofoca sobre ele, mas também para recuperar o seu dinheiro. E ao fazer isso, teria considerado estar plenamente justificado e, portanto, justo. José, embora pudesse ter se sentido traído, tinha Maria em alta consideração e fez uma escolha completamente diferente. De acordo com a lei, ele poderia ter dado uma carta de divórcio a Maria, sem nenhum julgamento público, mas também teria de que devolver qualquer dote que tivesse recebido como multa. José escolheu esta opção, apesar do custo financeiro, além do emocional. Não se deve confundir fazer a outra pessoa pagar com justiça. Ao fazer o que é certo, devemos mostrar compaixão, mesmo para com aqueles que nos fizeram ou nos fazem o mal. Capítulo 1, continuando, versículo 21, que diz: Ele porás o nome de Jesus. É significativo que o anjo tenha dito isso a José. Era privilégio do pai dar nome a um bebê, ao seu filho recém-nascido, a uma criança. E ao dar o nome ao bebê, o pai reconhecia formalmente o filho como sendo seu. Assim, o anjo do Senhor estava instruindo José, não somente a cumprir o contrato de casamento com Maria, mas também a criar Jesus como sendo seu próprio filho. Sem dúvida, os vizinhos de José nunca suspeitaram da verdade a respeito do nascimento de Jesus. Capítulo 1, versículo 23, que diz: Ele será chamado pelo nome de Emanuel. O nome de Jesus, como diz o texto, significa Deus conosco. Aqui, ele será chamado, não significa também chamar, mas sim reconhecer. Jesus afirmava que quem o visse teria visto o Pai. Ele fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Somente aqueles que reconhecessem Jesus como Deus, nascido para estar conosco e por nós, teriam compreendido a verdade que Mateus tem o intuito de transmitir. Capítulo 2, versículo 6, fala Belém. A palavra significa casa de pão. Nos tempos da Bíblia, pão significa comida, essencial para manter a vida biológica. Como o pão do céu, nascido nesta casa de pão, Jesus sustenta a vida espiritual eterna de todo aquele que crê nele. Capítulo 2, versículo 2 fala: Vimos a sua estrela no Oriente. A estrela não estava no Oriente. Os magos estavam no Oriente. Quando viram a estrela e, seguindo-a, viajaram para o Oeste.
Capítulo 2, versículo 4 fala: indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Esse texto a gente pode compreender dessa forma na tradução revista atualizada de Almeida. O tempo imperfeito, epuntaneto, do grego, sugere perguntas repetidas. Herodes estava frenético por saber onde este, que ele encarava como rival, nasceria, e atormentava quem pudesse saber. Capítulo 2, versículo 23, dando continuidade, fala: ele será chamado Nazareno. O versículo é enigmático, porque nenhum versículo prediz que o Messias crescerá em Nazaré. A referência pode ser o objetivo de conectar o fato de que Nazaré era contemplada com desprezo no versículo 1, por ser um lugar atrasado naquele tempo, como se mostra no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 42 e 52. Com muitas profecias do Antigo Testamento de que o Messias seria desprezado, como está em Salmos 22, versículo 6 a 8, e Isaías 49, versículo 7, e Isaías 53, versículo 2 e 3. Sendo este o caso, certamente somos lembrados de que Jesus ele muda completamente o ponto de vista dos homens. Nazaré, antes desprezada, é honrada hoje como a terra da infância do Salvador. Vamos ver um quadro sobre o pensamento judeu a respeito de Jesus naquele tempo. Hoje em dia é normal que os estudiosos judeus argumentem que Jesus está no centro da tradição dos rabinos e sábios do século I. Eles sugerem que os cristãos estão enganados sobre supostas diferenças entre os ensinos de Jesus e os ensinamentos de seus contemporâneos. Em uma carta da Bible Review de junho de 1991, página 9, um notável estudioso judeu, Jacob Neusner, que é professor graduado de investigações em estudos religiosos da Universidade do Sul da Flórida, ele escreve o seguinte: o que faz um cristão é o fato de que ele ou ela acredita que Jesus é Cristo, o único Deus, Filho de Deus, ressuscitado dos mortos. A estas crenças cristãs profundas, o assunto Jesus ensinava ou não isto ou aquilo que o judaísmo também ensinava é simplesmente monumentalmente irrelevante. Isto não quer dizer que não possamos ser amigos, trabalhar juntos, respeitar e admirar e até mesmo amar-nos uns aos outros. Isto quer dizer que temos um problema teológico importante para resolver, uma vez que os dois, o judaísmo e o cristianismo, não podem estar corretos. E se, como eu acredito, estivermos corretos, então os cristãos estão errados. E se, como a maioria dos cristãos acredita, o cristianismo está correto sobre Jesus Cristo, então nós judeus estamos errados. Caracterizar Jesus como um carismático galileu não é meramente infantil e trivial, mas acima de tudo é irrelevante para aqueles que possuem uma fé viva, tanto no cristianismo quanto no judaísmo. Caracterizar Jesus como tipo rabínico ou como um judeu entre judeus, como se nada tivesse acontecido depois da primeira Páscoa, é simplesmente uma fuga, é uma irrelevância. Mateus, que tão claramente compreendeu este problema, deixa claro, desde o início de seu evangelho, que este é o problema que seu próprio povo deve enfrentar. Quem é Jesus? É Cristo, o único Filho de Deus, ressuscitado dos mortos? Desculpe. A resposta de Mateus é um inequívoco e inconfundível sim. Continuando, o capítulo 2, versículo 11, fala: abrindo os seus tesouros. A expressão grega é tesauros, do grego, tesauros auton. E se refere aos recipientes onde estavam guardadas tais coisas valiosas. O fato de que 3 coisas valiosas sejam mencionadas levou à suposição justificada de que havia 3 reis no grupo
que encontrou Jesus. Capítulo 2, versículo 16 diz: mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Investigação arqueológica nas ruínas do século I sugerem, com base na população da região, que provavelmente aproximadamente de 15 a 18 meninos foram assassinados pelo soldado de Herodes naquele tempo da matança, da chacina, do infanticídio naquela época. Vamos ver o texto em profundidade. A genealogia no capítulo 1, no versículo 17. Nós podemos ver a passagem correspondente em Lucas. Vamos chegar lá no capítulo 3, do versículo 23 ao 38, para um debate das diferenças entre as duas listas genealógicas. As 4 mulheres da genealogia no capítulo 1, do versículo 3, 5 e 6. Uma das características distintivas da genealogia de Mateus é a inclusão específica de 4 mulheres. A pergunta crítica é: por quê? O contexto é o seguinte: a cultura hebraica era patriarcal e as genealogias normalmente elas relacionavam somente os homens. No entanto, havia 2 razões básicas no Oriente para incluir uma mulher ou 2. Primeiro, a mulher era muito admirada e sua inclusão ressaltava a reputação da família. Segundo, o marido tinha mais de uma esposa. Nesse caso, o nome da mulher é basicamente mencionado como o nome de seu filho. Este costume é frequentemente seguido no Antigo Testamento quando se mencionam os reis de Israel e de Judá. No entanto, não podemos apelar a nenhum destes costumes para explicar por que Mateus inclui as 4 mulheres que ele decidiu mencionar no seu evangelho. Elas não eram admiradas. Tampouco existe qualquer confusão no Antigo Testamento a respeito de quem eram seus filhos. Assim, somos levados a procurar alguma outra razão para o fato de Mateus mencionar estas 4 mulheres em seu particular evangelho. Interpretação. A elucidação depende do que sabemos sobre elas. Tamar, uma mulher de Canaã, seduziu o sogro que lhe tinha prejudicado e deu a ele 2 filhos, como está em Gênesis 38. Rabi, também de Canaã, ganhava a vida como uma prostituta antes de dedicar a sua lealdade ao Senhor e ajudar os espias israelitas a escapar de Jericó, como está em Josué 2, versículo 6. Ruth, embora pura moralmente, era moabita, raça cuja origem deu-se a partir de um incesto, como está em Gênesis 19, versículo 30 ao 37, e que, de acordo com Deuteronômio 23, versículo 3, tinha a entrada proibida na congregação do Senhor. Betseba é mais conhecida pelo seu adultério forçado com Davi. Embora nascida em uma família judia, como se pode ver em 1 Crônicas 3, versículo 5, ela pode ter sido classificada como uma eteia devido ao seu casamento com Eteu, Urias, como se vê em 2 Samuel 11, versículo 3, e no capítulo 23, versículo 39. As 4 mulheres, elas parecem ter 2 coisas em comum. Elas eram moralmente corrompidas e estavam excluídas da comunidade da aliança do Antigo Testamento, não tendo nenhum direito nativo de reivindicar uma vida com Deus, nem de esperar que Ele lidasse com elas em sua graça. Então, o que levou nesse caso, O que levou Mateus a incluir estas 4 mulheres na linhagem de Jesus, o Messias? Uma das probabilidades é que, como coletor de impostos, encarado com desprezo por seus vizinhos, Mateus sabia o que significava ser um pecador e depois um redimido. Mateus identifica-se com estas 4 mulheres e as inclui como exemplos do poder transformador de Deus, que agora enviou o Messias para salvar o seu povo dos seus pecados, como ele fala no capítulo 1, versículo 21. Uma outra possibilidade é que Mateus
Ele poderia estar pensando na universalidade da missão de Jesus. O concerto de Deus com Abraão incluía a promessa: em ti serão benditas todas as famílias. Ele fala da terra. Fala isso em Gênesis 12, versículo 3. As 4 mulheres demonstram o compromisso de Deus em cumprir aquela promessa que tem o seu cumprimento definitivo no convite do Evangelho cristão para que todos creiam em Jesus e sejam salvos. Uma terceira possibilidade é que Mateus esteja sutilmente lembrando os seus leitores que procuravam por um Messias que apareceria em glória e poder, que a história mostra que Deus trabalha de maneiras estranhas e misteriosas a nós ou a qualquer um outro desatento ao procedimento de Deus. Não podemos dizer como Deus agirá ou como deve agir. Tudo o que podemos fazer é reconhecer a sua criação e adorá-lo. A aplicação é a seguinte: não existe razão para descartar nenhuma das interpretações acima. Na verdade, elas se combinam de uma maneira maravilhosa. Nosso Deus é o Deus do inesperado. Ele permanece preocupado com aqueles excluídos, tanto quanto com você e eu. Como cada uma das 4 mulheres exemplificaram, Deus alcança o pecador com graça e por seu poder transformador purifica pecadores e os torna membros vitais e contribuintes da comunidade da fé. O nascimento de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 18 a 25. O contexto é o seguinte: talvez as primeiras coisas que alguém devesse observar nessa passagem fossem os elementos miraculosos. O bebê sendo filho do Espírito Santo. E isso já é de motivo de a gente redobrar a nossa atenção. A visita do anjo para anunciar o nascimento a José, a promessa das antigas profecias que seriam cumpridas, tudo isto corrobora a tese de Mateus de que Jesus é realmente o Messias de Israel, o Filho do Deus vivo. Mas precisamos observar algo mais. Deus cuidadosamente, graciosamente, conservou o amor de José por Maria e preparou-a para amar o seu filho. Os costumes de casamento na cultura judaica eram muito diferentes dos costumes atuais. O casamento era negociado pelos pais da jovem e envolvia um preço de compra que o futuro marido teria que pagar pela futura esposa quando se chegasse a um acordo. A essa altura, a jovem estava comprometida ou desposada, como se pode ver no capítulo 1, no versículo 18. Estava noiva e era considerada a esposa do seu futuro marido, mesmo que ainda morasse na casa dos seus pais e não tivesse relações maritais com ele. A obrigação já era presente. Não era incomum que os homens mais velhos arranjassem casamentos com garotas de 9 ou 10 anos de idade, frequentemente para proteger os direitos de propriedade quando o pai desta morresse, ou porque no Antigo Oriente Médio, garotas órfãs não tinham nenhum meio de sustento. Em tais casos, a noiva ela iria morar na casa de seu marido, mas permaneceria virgem até atingir uma idade adequada para o casamento. Naturalmente, se na ocasião da consumação do casamento se descobrisse que ela não era mais virgem, o marido podia obter uma anulação e o dinheiro da compra deveria ser devolvido. A interpretação é a seguinte: talvez seja significativo que uma tradição antiga sugira que José era um homem mais velho e Maria uma moça muito jovem. Se este era o caso, é possível que, como uma noiva muito jovem, Maria ela vivesse na casa de José e que ele tivesse desenvolvido uma profunda afeição por ela. Podemos imaginar a tristeza de José quando descobriu que Maria estava grávida, uma descoberta que ele dificilmente teria feito se Maria ainda
morasse na casa de seus pais. Aquela afeição a seu próprio caráter justo levaram José a considerar um passo de sacrifício próprio. Ele não queria expô-la à desgraça pública. Em lugar disso, ele se divorcia sem escândalo e sofreria a perda do dinheiro da compra que já havia pago. Só podemos imaginar a ira e a mágoa que José deve ter sentido com essa situação. Mas podemos certamente admirar este homem de caráter e compaixão, que, embora aparentemente traído, ainda colocou as necessidades e a reputação de Maria acima das suas próprias. Foi somente então, depois da decisão tomada, que Deus interveio. Somente então Deus revelou o milagre da gravidez de Maria e o que aquele milagre significava. A criança tinha sido concebida pelo Espírito Santo. Ela seria Deus conosco. Era aquele que Deus pretendia usar para salvar o seu povo dos seus pecados. José não deve resistir ou hesitar a consumar o relacionamento depois que a criança tenha nascido. Observe, a tradução da NVI, ela parece destacar esta possibilidade, traduzindo para Labe, no versículo 20, como levar Maria para casa. Mas a palavra simplesmente significa acolher consigo, e não deve implicar que Maria já não estivesse vivendo com José, como uma noiva virgem e de pouca idade. A aplicação é a seguinte: como é fascinante que o anjo de Deus aparecesse a José somente depois que ele tenha descoberto que Maria estava grávida. E Deus, ele pode ter poupado muita dor a José, contando a ele de antemão, como ele contou a Maria de antemão. Também ele contou a José, como está em Lucas 1, versículo 26 ao 31. Mas a dor, ela serviu para um bonito propósito. Quando submetido à prova, José ele exibiu o seu caráter justo. Com essa exibição de justiça, José nos ensina: é importante fazer o que é moralmente correto, mas ao fazer isso, é igualmente importante agir com a compaixão e o cuidado. O incidente também nos lembra de algo mais, que é o seguinte: Deus estava profundamente preocupado com o relacionamento que devia existir entre Maria e José, não apenas pelo bem deles, mas também pelo bem de Jesus e dos demais filhos que eles teriam. O anjo visitante removeu qualquer suspeita que pudesse ter manchado o relacionamento e restaurou não somente a afeição, mas também a confiança, tão vital para o crescimento em qualquer casamento. Sim, o milagre nessa história é elemento vital, mas quase tão maravilhoso é aquele toque comum que nos lembra que Deus preocupa-se com nossas vidas comuns, em preservar o amor que temos pelos outros, em formar um lar onde o afeto e a confiança criem aqueles ambientes em que as crianças possam crescer saudáveis e felizes. A visita dos magos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. O contexto é o seguinte: os magos, na época do Antigo Testamento, eram uma classe de estudiosos e sacerdotes que trabalhavam como conselheiros para os governantes babilônicos daquela época e persas. Esta classe ela sobreviveu na Pérsia e influenciou o Império Parto na época do Novo Testamento. No entanto, pouco se sabe do papel específico ou da história destes visitantes do Oriente à pequena Judéia. Foi sugerido ou por alguns, que estes homens reconheceram a estrela porque estavam familiarizados com a passagem de Números 24, versículo 17. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Certamente havia significativa população judia no Oriente nessa época.
E a monumental obra dos estudiosos, conhecida como Talmud da Babilônia, localizava-se ali. É altamente possível que os magos tivessem acesso não somente às escrituras do Antigo Testamento, mas também à ampla literatura judaica a respeito delas. A natureza da estrela registrada por Mateus tem sido discutida, e inúmeras explicações naturais têm sido oferecidas, mas todas deixam de perceber que a ocasião da aparição da estrela era sobrenatural. Os outros detalhes eram muito naturais. Por exemplo, nos países desérticos, os nômades orientam-se em sua caminhada seguindo as estrelas. Tome aquela estrela na mão. É uma maneira comum de dar orientações. Não seria incomum que Deus ele guiasse os magos até o menino Cristo, basicamente dizendo a eles: tome aquela estrela na mão e siga até chegar àquela que nasceu Rei dos Judeus. Capítulo 2, versículo 6, que traz o seguinte: o que o profeta escreveu? O contexto é o seguinte: a citação de Mateus não segue nem o texto massorético hebraico, nem a Septuaginta grega de Miqueias, capítulo 2, versículo 5. Apesar do furor a respeito desse fato, existe uma explicação simples. Mateus, orientado por Deus, nos dá uma interpretação inspirada do texto original, modificado somente ligeiramente para enfatizar o seu tema original. Ela também concentra e conecta a citação de Miqueias com 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2. O mais significativo é o exemplo do grande cuidado de Mateus em conectar Jesus à profecia do Antigo Testamento. Em seu Evangelho, Mateus cita o Antigo Testamento 53 vezes, com citações extraídas de 25 dos 39 livros, e faz alusão a muitas passagens adicionais do Antigo Testamento. Mateus está determinado a explicar Jesus, sua pessoa, seu ministério, seu destino, dentro de uma estrutura já estabelecida pelas escrituras judaicas. É particularmente fascinante explorar estas citações para ver o que fica implícito e implicado pelo uso de Mateus. Surpreendentemente, o contexto do Antigo Testamento enfatiza o papel soberano do Messias que viria. Embora Jesus deixasse de satisfazer essas expectativas de sua geração, Jesus ele é o Rei Messias prometido, o Salvador sofredor e o glorioso governante da profecia do Antigo Testamento. São um só, são o mesmo. Observação seguinte: para sentir esta ênfase, examinaremos o contexto de duas passagens mencionadas em Mateus 2, que é a seguinte: a base para Mateus 2, versículo 2 é Jeremias 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. A outra base para Mateus capítulo 2, versículo 6, Miqueias 5, versículo 2 e 4. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele permanecerá e apacentará o povo na sua força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora, para sempre, ele será engrandecido ele até os fins da terra.
A aplicação é a seguinte: o uso que Mateus faz das citações é indubitavelmente evangelístico, porque o seu intento é mostrar aos seus irmãos judeus que Jesus é o Cristo. Mas esse uso é um lembrete vital para os cristãos de hoje. Nossa compreensão de quem é Jesus, sobre sua missão e sobre o futuro que Deus planejava para o governo de Cristo na terra, deve formar-se somente depois do cuidadoso estudo do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 13 e 23, fala a fuga ao Egito. Adequadamente, muita atenção foi dedicada ao caráter de Herodes, tão cruelmente exibido na perseguição a Jesus e ao assassinato das crianças inocentes em Belém. Mas este não deve ser o enfoque da nossa exposição. Comentaristas, eles ficam perplexos com a relevância do uso que Mateus faz de Jeremias 31, versículo 15. A melhor resposta é que a mensagem de Jeremias sobre o novo concerto foi dada no momento de maior sofrimento de Judá, a queda de Jerusalém e a deportação de judeus sobreviventes à Babilônia. Ainda assim, naquele mesmo momento da história, a palavra de Deus, através de Jeremias, fez nascer uma esperança da mesma maneira, o momento em que as mães de Belém sentiu a sua perda mais angustiante. A intervenção de Deus salvou o menino Cristo, que é o cumprimento do novo concerto e a verdadeira esperança do mundo inteiro. Estes temas estão presentes no texto. E ainda há outro tema que o supera, o tema da providência. Os magos trouxeram presentes e assim eles financiaram a viagem de Jesus. Maria e José ao Egito no momento exato em que eles precisavam escapar. Herodes morre e José leva sua família para casa, mas no último momento afasta-se de Belém para estabelecer-se em Nazaré. Cada acontecimento é marcado como uma instrução de Deus, pelo sonho que o orientou e por uma palavra das Escrituras que inesperadamente prova ser profética. Assim, toda a sequência de eventos é evidentemente guiada e dirigida por Deus, e somos lembrados de que o Senhor nunca retira da sua mão a sua mão de seu filho. Nós somos incentivados, nós somos filhos desse mesmo Senhor, e Ele não retirará sua mão de você e nem de mim. Nunca. Precisamos somente confiar. Então esse foi o contexto do capítulo 1 e 2 do Evangelho de Mateus. Nosso próximo vídeo vai ser o contexto de Mateus capítulo 3 e 4, que fala sobre a preparação de Jesus. Comenta aí, deixa o teu like, segue a gente aí, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente nessa empreitada que estamos juntos buscando mais e mais. E não esquece de compartilhar esse vídeo. Envia no grupo da igreja, envia para um amigo, envia para uma amiga, salve esse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas possíveis, para que o YouTube entenda que ele é relevante e distribua ele para mais e muitas outras pessoas. Não esquece de se inscrever no canal. Fiquem com Deus todos em nome de Jesus.